Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do versículo 11, diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por essa celebração, obrigado porque estamos aqui reunidos, obrigado porque temos esse privilégio de celebrar a morte do Senhor Jesus, o seu padecer em nosso lugar. E na medida em que a gente vai olhar para mais um relato do Evangelho, sopra o teu Espírito e nos conduz. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Ontem eu tentei provar a você que nós temos um Deus que odeia a morte. A fé cristã é uma fé que professa a fé num Deus que odeia a morte, a ponto de não poupar o seu próprio filho para matar a morte, na morte do seu filho. A morte do Senhor Jesus Cristo, além de ser aquilo que nos garante mérito e nos garante toda a obra necessária para que nós encontremos a salvação, a morte do Senhor Jesus Cristo também é a maneira que Deus decidiu lidar com a maldição do pecado que é a morte. Desde o jardim, Deus vem alertando os seus filhos, a humanidade, acerca dos efeitos danosos do pecado. Desde o jardim, Deus está dizendo: no dia em que vocês comerem do fruto proibido, vocês certamente morrerão. E eu tentei dizer isso para vocês ontem, que o simples fato de haver cemitério em nossas cidades é a prova cabal de que a maldição do pecado continua sobre a humanidade. E a não ser que sejamos encontrados pela graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu para matar a morte continua sendo nossa inimiga. A morte continua sendo uma maldição que nós precisamos todos lidar com ela. Ontem nós falamos sobre a ressurreição como redenção da morte e como a ressurreição da filha de Jairo aponta já para a ressurreição que nós vamos celebrar no domingo depois de amanhã. Ao longo dessa série, dessa minissérie que a gente está tendo aqui na nossa igreja durante esse período da nossa celebração pascal, estamos então olhando para cada um dos episódios de ressurreição que aparecem no Novo Testamento, nos Evangelhos, e estamos vendo como estas ressurreições apontam para, enfim, a obra da redenção e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora, para a gente ler esse texto, eu queria trazer um conceito da tradição cristã. Eu não sei quantos de vocês
estão familiarizados com aquilo que é o calendário litúrgico cristão ao longo desses dias que nós estamos vivendo até a Páscoa. Eu não sei se você sabe, mas como igreja nós começamos esse tempo de preparação para a celebração da Páscoa lá na Quaresma, lá no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, e então no primeiro domingo da Quaresma nós começamos a celebrar esse tempo de preparação para a celebração da Páscoa. A Quaresma, ela encerra no domingo de Ramos, que foi o domingo passado. O domingo de Ramos é o 6º domingo da Quaresma, é o último dia que a Quaresma, enfim, acontece. Aí talvez você esteja pensando, mas puxa, pastor, não é, até eu aprendi na tradição que, enfim, a Quaresma se estende até a Quinta-feira Santa. De fato, dentro da tradição cristã, há uma maneira de você olhar para a Quaresma chegando até a Quinta-feira Santa. Nós, como igreja, nós preferimos dizer que a Quaresma encerra no domingo de Ramos. Por quê? Porque de segunda a sábado está acontecendo aquilo que nós conhecemos como a Semana Santa. O domingo de Ramos encerra a Quaresma e abre a chamada Semana Santa. Nós temos 2 períodos dentro da Semana Santa. Nós temos a segunda, a terça e a quarta-feira santas, que são esses dias, por assim dizer, comuns. Então eu não sei o quanto você está por dentro dos eventos que marcam ali a Semana Santa da vida do Senhor Jesus Cristo. Na segunda-feira o Senhor Jesus Cristo purificou o templo. Na terça-feira o Senhor Jesus Cristo amaldiçoou a figueira, e na quarta-feira santa é articulado o movimento de Judas para trair o Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira, sexta e sábado, começa um novo período dentro da tradição cristã que nós chamamos de Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, então, corresponde à Quinta-feira Santa, à Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. Este é o chamado tempo do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, então, é esse tempo dos 3 dias que antecedem a Páscoa. E esse Tríduo Pascal, ele deve ser percebido como um grande drama. Por quê? Porque é justamente na quinta, na sexta e no sábado que nós temos esse drama da redenção acontecendo na própria vida do Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos ontem, na Quinta-feira Santa, o Senhor Jesus Cristo, ele celebrou a última ceia e realizou a cerimônia do lava-pés, lavando os pés dos seus discípulos. Na sexta-feira, já começa de madrugada o drama do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras, como nós acabamos de ver. Logo em seguida, ele é preso e começa o seu martírio e começa a sua angústia e sua dor. No sábado, obrigado, meu irmão. No sábado, acontece então aquilo que nós chamamos de o sábado negro do sábado santo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está sepultado. Então nós temos esses 3 dias importantes para a tradição cristã. E por ser um movimento tríplice, a Sexta-feira da Paixão aparece como central neste Tríduo Pascal. Você tem o primeiro episódio e você tem o último episódio. O primeiro episódio é a Quinta-feira Santa e o último episódio é o Sábado Santo, Jesus Cristo morto na sepultura. E o episódio central, o episódio mais importante, o episódio que, enfim, marca verdadeiramente a Semana Santa é justamente esta celebração, a celebração da Sexta-feira Santa, que marca o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E talvez você esteja pensando, mas o que isso que você tem a ver? Você está dizendo, pastor, tem a ver com esse texto que a gente acabou de ler. Tudo a ver. Porque neste texto nós encontramos um eco do sofrimento de Deus.
na experiência dessa mulher. Note que o texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma mulher que está perdendo o seu único filho. Se você voltar e ler o texto novamente comigo, você vai ver no versículo 12 que diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Há algum tempo atrás eu preguei esse mesmo texto aqui na igreja e propus a vocês que essa mulher conheceu a dor de Deus. Por que só Deus para suportar a dor da perda de um filho? Os que são pais aqui sabem do que eu estou falando. A mera conjectura de perder minha filha me faz perder o sono. Só quem é pai sabe do que eu estou falando. Do quão agonizante e antinatural é para um pai e uma mãe perder um filho. Eu acho que eu já cansei de contar essa história aqui, porque foi uma das histórias que mais me marcaram na minha jornada pastoral. Mas quando eu era pastor de uma igreja, antes de pastorear a Igreja Batista Urbana, eu acompanhei uma cena horrível de uma mãe encontrando o seu filho de 22 anos de idade, que tinha sido atropelado na ciclovia do Haddad, num domingo de manhã, por um playboy voltando da balada. E eu lembro de encontrar essa mãe. Deixe-me contar melhor a história. Estava eu já domingo de manhã, indo para a igreja. E aí eu vi um tumulto próximo de um posto. E aí eu, de repente, comecei a ver algumas pessoas que eu conhecia, que eram da igreja. Eu falei: o que esse povo está fazendo no meio da muvuca aí? Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, que tinha carro de polícia, carro de bombeiro, tinha coisas acontecendo. Eu falei, e vi gente que eu conhecia da igreja. Ali eu falei, mas o que esse povo está fazendo? Encostei o carro e, de repente, identifiquei a cena. Um menino tinha sido atropelado e estava lá ainda estendido, no meio-fio, com a bicicleta retorcida, porque tinha sido atropelado. E quando as pessoas da igreja me viram, falaram assim: pastor, pelo amor de Deus, a gente precisa falar com a família. Porque nem a família tinha sido avisada, porque o menino estava sem documento, não sabiam quem era, e etc. e tudo mais. Eu logo me apresentei para o sargento ali da polícia que estava organizando o movimento do socorro e etc. E aí falei: olha, eu sou o pastor da família do menino falecido. Ele falou: então você consegue nos ajudar a entrar em contato com essa senhora, com esse povo? Aí eu falei: sim, senhor. Aí eu liguei na igreja e falei assim, falei com a secretária, falei: ó, passa para mim imediatamente no meu WhatsApp o contato da família tal. Ah, claro, pastor. Imediatamente a secretária foi lá, mandou para mim o contato e eu liguei para a família. Eles atenderam o meu chamado como nada tivesse acontecido. Oi, pastor, tudo bem? Tudo jóia. Então, pastor, acho que você está ligando para a gente porque a gente não foi para a igreja, né? Eu falei: não, fique tranquilo que eu não estou ligando para você para perguntar por que vocês não foram à igreja. Ele falou: eu queria só saber se você, minha irmã, está com seu marido aí na sua casa. Tá, acabamos de tomar um café e tudo mais. Eu falei: jóia. Consegue vir me encontrar aqui? Eu estou pertinho aqui da casa de vocês. Eu falei: por quê, pastor? Eu falei: porque eu preciso muito falar com vocês. E é sobre... E falei o nome do menino. Pastor, você está me preocupando? Eu falei: vem para cá. Mas não deu 10 minutos. Essa mulher aparece com o marido. E eu não precisei falar nada, porque ela viu a bicicleta retorcida, viu um corpo debaixo daquele alumínio, né, que eles põem. E ela fez a conta, a matemática sozinha.
Eu nunca vou esquecer dos urros dessa mulher, do luto dessa mulher. Eu nunca vou esquecer da ira dessa mulher. Ela se lançou literalmente sobre o corpo, que ainda estava ali, e ela urrava. Não é uma questão de alguém que lamenta, é um grito da alma. A ponto da gente pedir para o pessoal que estava lá do socorro injetar alguma coisa nela para apagar essa mulher, que essa mulher ia morrer ali. Ela ia morrer com o filho dela ali. E aí, enfim, resumindo a história, chamamos a família, procedemos com todo aquele movimento e enfim, conduzimos o funeral e o sepulcro, e levamos até o cemitério e tudo mais. Você conhece todos os detalhes que envolvem o falecimento de alguém. Mas essa situação me marcou. Porque como é absolutamente antinatural um pai enterrar o seu filho, como é absolutamente antinatural o movimento de um pai sepultar o seu filho, esta mulher, ela conheceu a dor de Deus. A dor do Deus que viu o seu filho morrer. E mais, viu o seu filho morrer de maneira injusta. E mais, viu o seu filho morrer a partir de um plano que ele mesmo arquitetou para a nossa salvação. Então, se tem alguém que conhece a dor, é esta mulher. Se tem alguém que conhece a dor de Deus, é esta mulher. Se tem alguém que conhece o luto, é esta mulher. Mas eu não vim aqui hoje pregar a vocês um sermão sobre luto, um sermão sobre dor. Embora eu vá falar dessas coisas, na última vez que eu olhei para esse texto, na série Vestígios de Glória, nós falamos sobre justamente esta mulher. Mas hoje eu não quero falar sobre a mulher, quero olhar para essa cena a partir de uma perspectiva diferente, a partir da perspectiva do milagre. Porque ao ressuscitar esse menino, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está atuando de maneira redentiva em situações muito claramente desesperadoras na vida desta mulher. O texto fala para nós que, além de estar enterrando o seu filho, essa mulher já tinha enterrado também o seu marido. Ela era uma viúva, ou seja, agora que morreu o seu filho, ela é uma mulher absolutamente desamparada, socialmente desprotegida. Em outras palavras, esse milagre não é só o milagre de devolver, porque o texto fala isso para nós, né? Jesus o entregou à sua mãe, ele devolveu o menino à mãe. Versículo 15. Mas não, nós não estamos falando só de uma ressurreição que devolve o filho a uma mãe que conhece a dor de Deus. Não. Nós estamos falando de Jesus operar um milagre que não somente devolve à mãe um filho que morreu, mas devolve a uma mulher uma dignidade social. Desamparada, ela estava fadada a apenas 2 destinos: a mendicância ou a prostituição. Se fosse jovem, seria a prostituição. E se fosse mais velha, o seu destino era a mendicância. Então, ao devolver este menino à sua mãe, ele não está só devolvendo o filho morto à mãe, ele está devolvendo a esta mulher a dignidade. Ele está devolvendo a esta mulher um movimento de esperança. Eu não sei se você já viveu o tipo de experiência em que você se vê literalmente no fundo do poço ou literalmente no beco sem saída. Em que você fala, agora fui.
Eu não sei se você já teve essa experiência de bater o aviso prévio e você falar: eita, cheguei. Bem-vindo ao fundo do poço, ou muitas vezes o beco sem saída. Você se viu numa situação que a gente gosta de, que os filósofos gostam de falar, de fechar de horizontes existenciais. Você já se viu numa situação que você diz assim: para que eu vou acordar amanhã? Para que eu vou levantar da cama amanhã? Essa mulher está enfrentando este fechar de horizonte existencial. Esta mulher está enfrentando justamente isso. O filho morrer significa não ter mais esperança. O filho morrer significa abraçar o vazio existencial absoluto. Jesus está dizendo: eu não estou te devolvendo só o teu filho. Eu estou te devolvendo também a tua dignidade. Estou reabrindo o teu horizonte de existência. Estou te libertando de ser uma mulher que está fadada à mendicância ou à prostituição. A morte do Filho único de Deus é assim para nós espiritualmente. A morte e a ressurreição do Filho único de Deus é justamente o espelho disso daqui que está acontecendo. Porque note, o menino morrer é privar a mãe de horizontes existenciais. Jesus morrer é nos revisitar com um novo horizonte existencial. É justamente o oposto. Tem um movimento de espelho aqui no texto. Ao ressuscitar esse menino, ele devolve vida a essa mulher. Não só ao menino. Ao dar a sua própria vida, o Filho único de Deus, ele nos dá vida e horizonte existencial. Em segundo lugar, Jesus não está lidando só com o drama da existência dessa mulher do ponto de vista existencial, financeiro, material. É interessante que o texto fala para nós que todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E eu acho sensacional que é todos, porque é inclusive a mulher nesta cena. A mulher está aqui nesse todos. Porque Jesus devolver horizonte existencial não é simplesmente: já que eu estou perdoado por Jesus, já que eu sou salvo, eu faço parte da minha vida em Jesus, já estou em Cristo, já tenho nova vida em Cristo Jesus, então vou ser o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, vou andar da maneira como eu bem entender. Não! O fim de devolver esta existência com propósitos para essa mulher é é devolver a esta mulher a condição de poder se encontrar diante de Deus em temor e louvor. Porque aqui, meus irmãos, está o fim da morte do Senhor Jesus Cristo. A gente diz assim: Jesus morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida na presença de Deus. Vida em abundância é uma vida doxológica, é uma vida de adoração. Vida em abundância é uma vida que não é aquela vida que eu vou realizar todos os meus sonhos e vou levar minha família para passar férias uma vez por ano em Dubai. Vida em abundância, que custou a morte do filho, é simplesmente poder viver de maneira cheia de temor e louvar a Deus. Os meus alunos do seminário, inclusive os que estão aqui, eles sabem do que eu estou falando. Porque este é o lugar da existência do cristão. O lugar da existência do cristão é de um assombro adorante, eu gosto de chamar assim.
Quando foi a última vez que você se viu boquiaberto com uma obra de graça que Deus operou na sua vida? Que você fez assim, uau! Só Deus poderia ter feito isso na minha vida. Quando foi a última vez que você experimentou a graça de Deus de maneira tão assombrosa que a única coisa que você podia fazer era reconhecer que aquela bênção, ou aquela dádiva, ou aquele movimento que aconteceu na sua vida, ele só poderia ter sido operado pela bondade e pela graça de Deus. A gente é cristão para isso, para viver assim. Uau! Olha o Deus que eu tenho. A gente é cristão fundamentalmente para ter um estilo de vida doxológico. Mas a gente não tem mais um estilo de vida doxológico. O nosso estilo de vida é instagramico, facebookico, materialista do trabalho. O nosso estilo de vida é preocupado com somente as coisas desse mundo. Mas não. Jesus devolve horizontes de existência a essa mulher. Por quê? Porque ele também quer chamá-la para um estilo de vida doxológico. Mas ao ressuscitar o seu povo, esse menino, o texto fala para nós no versículo 16: Deus interveio em favor do seu povo. Note que é muito interessante esse cântico de louvor a Deus, né? Por quê? Porque Deus, Jesus no caso aqui, que é Deus, ressuscita o menino, ressuscita este jovem homem que era responsável pela segurança dessa mulher. Mas o interessante é que o povo diz assim: Deus veio em nosso favor. Você já percebeu isso? Jesus, ele faz algo muito diretamente, que é um favor muito direto a uma mulher. Ele ressuscita o filho desta mulher. Ele não ressuscitou o filho desse povo todo aqui da cidade de Naim. Mas é interessante que a multidão da cidade de Naim, ao ver Jesus ressuscitando o filho desta mulher, eles dizem: Deus interveio em favor do seu povo. Porque isso é o que significa a morte do Senhor Jesus Cristo. O favor de Deus ao seu povo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque eu não quero que você corra o risco de sair daqui achando que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele tem efeitos somente a você, ou como se a morte do Senhor Jesus Cristo fosse um movimento da sua privacidade com Deus. Não. Eu não quero que você saia daqui achando que a sua vida espiritual você consegue viver sozinho, só você e Deus. Não. Porque o favor derramado de Deus significa bênção ao povo dele. Derramar bênção sobre esta mulher e ressuscitar esta mulher significa derramar bênção sobre todo o seu povo. Porque, meus irmãos, na experiência cristã, a experiência cristã só é vivida na dimensão da coletividade. A experiência cristã, ela não existe experiência cristã bem-sucedida. Não existe experiência cristã bem-sucedida vivida de maneira solitária. Não existe cristão bem-sucedido que diz: sou desigrejado. Não existe cristão bem-sucedido que diga: eu gosto de Jesus, mas não gosto do povo de Jesus. Não existe experiência de cristianismo real e bem-sucedida. Deixa-me tentar explicar para você o que eu estou querendo dizer. Chega para tua mulher e fala assim: amor,
eu gosto do teu rosto, mas odeio o teu corpo. Fala isso para tua mulher essa noite. Eu gosto da tua cara, mas eu odeio o teu corpo. É isso que o desigrejado fala para Jesus. Jesus, eu gosto da tua cara, porque ele é o cabeça, né? Mas o corpo somos nós. Mas eu odeio o teu corpo. É esse nível de ofensa que o desigrejado está fazendo a Jesus e ele nem sabe. Porque ressuscitar este menino significa derramar favor, não só para essa mulher, mas para toda essa cidade. Ressuscitar esse menino é uma dádiva a ser desfrutada no ambiente da coletividade. Quando foi a última vez, meu irmão e minha irmã, quando foi a última vez que você celebrou a vitória do teu irmão na igreja? Que você chorou a lágrima do teu irmão na igreja? Que você não invejou a bolsa nova da tua irmã? Porque a gente é tão medíocre que a gente... Basta aquela irmã que a gente já não gosta muito na igreja, né? Aparecer com uma bolsa da Louis Vuitton na igreja, pronto. Isso já é suficiente, né? Para a gente... que prova a nossa índole absolutamente mesquinha, a nossa índole absolutamente pequena, que despreza o fato de que quando o Senhor Jesus Cristo oferece o seu corpo na cruz, quando o Filho único de Deus morre, ele morre pelo povo de Deus. Ele não morre por mim. Jesus não é uma propriedade particular sobre o qual eu reivindico alguma posse. Jesus, ele é Senhor de um povo sobre o qual este povo celebra o seu senhorio. Em último lugar, o texto fala para nós que essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. É muito interessante, meus irmãos, isso, porque eu não sei se você lembra, ontem a gente falou sobre o milagre da ressurreição da filha de Jairo. E o milagre da ressurreição da filha de Jairo termina para a gente dizendo que Jesus, ele proibiu os seus discípulos e as pessoas que viram e testemunharam a ressurreição da filha de Jairo de falar isso para todos. Ele disse, olha, não falem isso para ninguém, eu não preciso desse ibope, eu não quero saber disso. Agora é interessante que o texto fala para nós que aqui as notícias sobre Jesus se espalharam. Por quê? Porque agora tem uma multidão testemunhando. Tem uma multidão testemunhando. E aquilo que Jesus faz na vida dessa mulher vira testemunho para esta multidão. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a nossa experiência cristã, ela não é somente coletiva, mas ela também é pública. Se você acha que você foi chamado para ser discípulo de Jesus e desfrutar das bênçãos da cruz, das bênçãos do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, para ser uma espécie de discípulo de Jesus na esfera privada, você não entendeu o que é o cristianismo. Porque aquilo que Deus faz na minha e na sua vida não é só para ser compartilhado na coletividade do povo de Deus, mas é para testemunho das multidões. Aquilo que Deus faz na tua família, com os teus filhos, é para ser celebrado aqui, no meio do povo de Deus, mas para que as multidões também vejam. E note que as multidões vão ver o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, e não vai ser sobre você, eles não vão falar de você. Eles não vão falar de você ou de mim. O texto diz para a gente que essas notícias são sobre Jesus. São sobre Jesus. As bênçãos que Jesus derrama na minha e na sua vida, os méritos da morte do Senhor Jesus Cristo, nos foram dados. Mas é interessante, né? Nós desfrutamos, nós somos abençoados.
mas numa esfera pública, numa esfera absolutamente pública, quem vai receber este mérito é Jesus. E aqui, meus irmãos, está a reversão da teologia da prosperidade. E eu decidi encerrar esse sermão hoje falando contra a teologia da prosperidade, porque nos nossos dias a teologia da prosperidade é a teologia que vilipendia a teologia da cruz. Porque note, Jesus ressuscita, faz algo extraordinário na vida dessa mulher. É algo que é celebrado publicamente, é algo que é celebrado por todos, e a fama, quem recebe não é a mulher, nem o menino, sequer o menino que foi ressuscitado, nós sabemos o nome dele. Isso produziu a fama de Jesus. E uma das coisas que a teologia da prosperidade tenta propor a nós cristãos é que Jesus vai te fazer grande, você que vai ser o conhecido, você que vai ser o rico. É a igreja que fica famosa, né? Depois que eu vim para essa igreja, não é mais, depois que eu me encontrei com Jesus, a minha vida foi transformada. Agora é depois que eu vim para essa igreja. Agora não é mais depois que eu encontrei Jesus. Agora é assim, depois que eu encontrei pastor fulano de tal, depois que eu comecei a seguir uma determinada figura de proeminência nas redes sociais, minha vida mudou. Não, eu vim dizer a você que a cruz, ela é suficiente para aplacar o nosso ego e aplacar todo e qualquer instinto que há em nós de primazia, de autossuficiência, de fama, de desejo e aspiração por proeminência. Por quê? Porque se o Filho do Homem vai para a cruz e morre, não tenha dúvidas, é porque as notícias sobre ele precisam espalhar, não sobre eu, não sobre você. Nós somos profundamente abençoados, por isso é verdade. Nós recebemos graça sobre graça. O nosso Filho ressuscita. A gente encontra horizonte de existência. A gente encontra um horizonte de existência doxológico. Mas a fama é de Jesus. O nome a ser conhecido é o de Jesus. É por isso que, porque Jesus desceu até morte, morte de cruz, o texto de Filipenses, no capítulo 2, lá no versículos finais, 8 e 9, ele vai dizer assim: porque ele morreu, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Recapitulando, essa mulher de fato conheceu a dor de Deus, mas não é sobre essa mulher. Porque quando Jesus ele ressuscita esse menino, ele não só está lidando com o luto e com a vida material dela, está devolvendo um horizonte de existência. Mas não é qualquer horizonte de existência. É um horizonte de existência doxológico, para que o nome dele seja louvado. Para que isso seja experimentado de maneira comunitária e celebrado de maneira comunitária, porque Deus derramou favor sobre o seu povo. E em último lugar, as notícias que correm é sobre Jesus. É sobre Jesus. Porque o centro da nossa vida cristã é Jesus. Não é à toa, meus irmãos, que a gente fala que isso não é um marketing de igreja moderninha. Quando a gente diz, é tudo sobre Jesus. Essa é a frase mais profunda teologicamente que nós poderíamos anunciar.
porque é tudo sobre Jesus. Não é sobre o carro, não é sobre a casa, não é sobre o diploma, não é sobre a carreira, não é sobre nada dessas coisas. As notícias que correm é sobre Jesus. A pergunta que se levanta: como é que as bênçãos que eu recebo, as dádivas da graça que eu sou agraciado, fazem com que Jesus se torne conhecido ao meu redor? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Gratos nós somos, Senhor, por Jesus, o Filho único que trocou de lugar com esse menino, o Filho único maior, que morreu para nos dar vida, que morreu para nos dar horizonte de existência, que morreu para que sejamos um povo, o povo do assombro e do temor e da glória, e que sejamos o povo que vive vida comunitária, robusta, ao redor desse Jesus. E obrigado, porque é sobre Ele, é sobre Jesus, que seja Ele conhecido em nossas vitórias e derrotas, que seja Ele conhecido no favor que nós recebemos, que seja Ele conhecido em tudo aquilo que nós experimentamos na nossa caminhada, que seja Ele, tão somente Ele, conhecido e dignificado em nosso meio, na medida em que experimentamos favor. Gratos nós somos, porque o Filho único maior aceitou o martírio e aceitou o nosso lugar. Nós oramos assim no nome dele. Amém.